As dificuldades eram pinto, era brincadeira de criança. Aí eu comecei a perceber que essas pessoas não sabem disso, porque tem todo um processo de impedimento do desenvolvimento dessas pessoas. Comecei a perceber que a escola pública não merece nome de escola. Existe uma sabotagem institucional. Ali não chegam verbas, não chega o ensino. Ali é um centro de tortura de professores, de alunos e de funcionários. A escola pública é feita para fabricar ignorância, para que as pessoas não se deem conta do que acontece no mundo. Eu comecei a perceber também que quem faz tudo na sociedade é a rapaziada mais pobre. Se você se colocar em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar onde tenha civilização e olhar em volta, você não vai ver um milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. Todas as roupas são costuradas por pobres. Todas as paredes são levantadas por pobres. A comida que se come é plantada, colhida, trazida e preparada por pobres. O pobre faz tudo, tudo. Não falta nada. Só que ele não sabe disso. A sociedade se estruturou em cima da massa mais pobre. E a massa mais pobre sustenta essa estrutura. É uma estrutura criada na época dos reis ainda, onde a sociedade vivia em função daquela cúpula da nobreza. Toda a sociedade. Existia uma classe intermediária, que era a pequena nobreza, que administrava os peões, o povão, que fazia tudo, sustentava tudo, e aquela cúpulazinha pequenininha. Essa estrutura está aí até hoje. Só que em vez de reis, são mega empresários, mega banqueiros, que controlam a mídia, controlam os políticos. Eu já não acredito mais na política, porque quem faz a política são os empresários que financiam as campanhas. É empresário que faz política pública. Eles estão na cúpula e não querem sair da cúpula. E para isso tomaram todos os cuidados. Muita coisa do que eu queria foi induzida por eles. Muita coisa da minha visão de mundo foi induzida por esse motivo. Você tem que ver o mundo distorcido para ele permanecer como está. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a mudar os valores, começa a mudar o comportamento. E eu acho que é isso que vai mudar a estrutura toda da sociedade. Porque os mais pobres não só constroem a sociedade, eles sustentam a sociedade, eles mantêm a sociedade. A carga tributária, que é o que banca o Estado, ela está em cima do consumo. Ela não está em cima nem do patrimônio, nem da renda. E estando em cima do consumo, se divide entre a maioria. O mais pobre paga pela sociedade. No entanto, ele é traído, ele é sabotado, ele é desprezado, ele é perseguido, ele é enganado, ele é visto com desprezo. E ele se sente assim. É isso que é mais grave. Quando a gente percebe o valor que a gente tem, a gente para de se sentir humilhado. A primeira vez que alguém me desprezou, que eu demorei para perder o jeito de riquinho, a primeira vez que alguém mandou eu sair com desprezo, sai daí, seu vagabundo, eu ri, porque isso não me humilha. A grosseria da arrogância não me humilha em nada, porque a arrogância é a capa da insegurança. Essas pessoas morrem de medo. Botam uma arrogância, vestem uma arrogância, uma superioridade, mas é falso. A gente não pode aceitar isso. É como um presente. Se você aceitar o presente, você vai levar. Mas você pode não aceitar esse presente, e aí você não leva. É preciso a gente não tomar um insulto para si. É somente uma manifestação. A gente não passa a ser o que pensam que a gente é, ou o que dizem que a gente é. A gente não pode ter vergonha de não ter roupa de marca. A coisa é tão absurda que uma pessoa honesta, generosa, leal, sincera e mal vestida é mal vista. E um pilantra bem vestido com terno caríssimo, que paga a campanha de político, que desvia milhões, que prejudica milhões de pessoas, é bem visto, é visto como um vitorioso. A gente tem que mudar os símbolos da vida. Eu não estou aqui para vencer na vida, eu estou aqui para viver. Eu não quero mudar o mundo, eu quero ter satisfação na minha vida. Eu quero que o mundo mude, porque ele muda o tempo todo. E depende da nossa atitude. Quando eu comecei a mudar o meu mundo, eu percebi que meu comportamento começou a influenciar pessoas. As pessoas começaram a me perguntar a minha opinião. Mas eu estava preocupado em mudar a mim mesmo. Quando eu saí da faculdade, eu nem acreditava que o mundo pudesse mudar. Eu demorei para perceber que o mundo muda sozinho o tempo todo. Assim como as pedras estão mudando quimicamente o tempo todo. Nada está parado do universo. É preciso a gente enxergar a realidade como ela é, para poder escolher como se colocar dentro dela. A gente não pode estar se iludindo conforme as ilusões são colocadas. Hoje, as pessoas têm um inimigo dentro de casa, que é o pior inimigo que eu já vi, que se chama televisão. A televisão é comercial e pessoas muito bem pagas trabalham com psicologia do inconsciente para criar valores, para criar objetivos de vida. A gente quer, não o que a gente escolhe, mas o que é mandado. E existe uma pressão que te discrimina se você não quiser o que todo mundo quer. Quantas vezes eu ouvi, meu filho, você não pode pensar assim, ninguém pensa assim, você tem que pensar em você mesmo. Existe uma estratégia para você ficar prestando atenção perto de você, nas suas coisas, nas suas roupas, na sua casa, no seu carro, em volta, para você não olhar o mundo, para você não perceber que isso é uma coletividade. O fato da minha família ter cortado relações comigo, apesar de ter sido doloroso na época, me deu a oportunidade de eu começar a me sentir família em todo lugar que eu estava. E para mim, a família deixou de ser consanguinidade, passou a ser afetividade. Quando você tem amor, quando você tem sentimento,